Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um novo assunto sobre células de produção. Então a primeira questão, por que utilizar a organização em células? Tá? Então a organização em célula, ou a gente poderia chamar unidades semi-autônomas ou equipes semi-autônomas, normalmente melhora muito a eficiência do fluxo de informação na organização. Além do que ela coloca em prática o trabalho em equipe, que na construção é super importante. Tá? Facilita a solução mais criativa de problemas, porque há mais interação, há um grupo que trabalha mais unido, melhora a qualidade normalmente dos resultados do trabalho, facilita o processo de aprendizagem e melhoria contínua. E além disso, porque essa organização ela quebra a complexidade de um sistema hierarquizando ele em sistemas menores. Eu até coloquei uma figurinha aqui desses livros de escola, mas na verdade é para lembrar o seguinte, que na verdade nós temos um organismo absolutamente complexo que é montado em cima de unidades celulares que são mais simples. Quer dizer, e daí o que acontece? A união dessas células especializadas faz emergir praticamente um organismo altamente complexo. Então ela tem essa propriedade. Bom, o que é uma célula de produção na construção? A célula de produção na construção é uma equipe de profissionais semi-autônoma que executa um conjunto completo de atividades em um local específico de trabalho. Tá? É como se eu pegasse o meu pessoal e transformasse ele em unidades semi-autônomas ou quase como um terceirizado que faz um conjunto de atividades pré-acordadas. Tá? Então, como é que funciona essa célula de produção? Você vai ter um líder que tem um papel de coordenador dessas atividades, tá? Tem uma relação de autonomia e controle que precisa ser regulada, tá? Então, como é que você vai fazer isso? A partir de regras formais, tá? Para moldar e limitar o comportamento dos indivíduos dentro da célula. Então, o que é? É dizer o que a célula pode fazer, o que a célula não pode fazer. Que decisões ela pode tomar, que decisões ela não pode tomar. Então, essa que é, digamos assim, um aspecto que é considerado. A evolução interna pela interação, tá? Entre os seus membros. A partir da aprendizagem, troca de experiência, cooperação. Necessidade de desenvolvimento da polivalência, porque quando você começa a trabalhar numa célula que tem uma equipe mais unida, um vai poder substituir o outro. E vai haver também um processo de aprendizado, quer dizer, todos os membros da célula querem que a célula evolua, progrida, execute as suas atividades. Então é um processo maior de colaboração. Então, as células passam a ter operários aptos a realizar várias funções, abre-se a possibilidade de efetuar a rotação do trabalho entre as várias atividades realizadas dentro da célula. Essa rotação nos postos de trabalho faz com que os operários traz aos operários um entendimento de todo o processo, quer dizer, ele não vai ficar fazendo só uma atividade, ele faz um conjunto de atividades que a célula faz, então ele vai ter uma ideia mais global, mais sistêmica daquilo que ele está fazendo, que ele está executando. Essa prática torna a equipe e o sistema produtivo como um todo menos vulnerável a flutuações de suprimento de recursos causadas por doenças ou ausência de algum trabalhador. Aquela história, um substitui o outro e todo mundo aprende. Então existe uma outra dinâmica de funcionamento. Além do que o espírito de grupo, que melhora a qualidade, a produtividade, o autocontrole. E uma última recomendação. Quer dizer, essas células elas não devem ter mais do que 12 indivíduos. Na verdade, são estudos que mostram que equipes autônomas ou semi-autônomas devem trabalhar no máximo nessa quantidade. Bom, mas para mim implantar uma célula de produção, como é que isso vai funcionar? Então, a primeira questão é a concepção da célula, planejar o funcionamento dela, colocar em funcionamento, checar e medir a produção das células. Concepção das células. Tá? Então, primeiro, quem monta as células? Normalmente é a equipe de direção ali, a nível tático, que vai conhecer os aspectos técnicos, as pessoas que estão disponíveis para realizar aquelas atividades e vão pensar e vão ver que tipo de atividades eles vão agrupar para formarem essas células. Tá? Quais as atividades da célula? Tá?
quantos operários por célula, qual a duração, tá? Porque ela pode ser reconfigurada, quer dizer, uma célula vai até uma etapa da obra, depois ela se transforma em outras células de produção. E quando iniciar cada célula, quer dizer, quando que cada uma vai ser reconfigurada para fazer as atividades necessárias ali para a execução. Ainda sobre a concepção, elas devem ser formadas por atividades que possam ser executadas sem interrupção, num fluxo que passem por processos semelhantes. Tá? Unir tarefas que possam ser executadas no mesmo momento por aquela equipe de profissionais. Tá? Então aqui tem um exemplo, que é um estudo de caso, que eu vou mostrar ao longo aqui da apresentação, que nesse estudo de caso, que é uma construtora de edifícios multipavimento, ela separou esses 9 tipos de célula. Célula de alvenarias periféricas, célula de contrapiso, revestimento de gesso, cerâmica de piso, cerâmica de parede, áreas comuns, fachada, pavimento tipo, forro gesso. Então, na verdade, o que acontece? Cada uma dessas células faz o conjunto de atividades que envolvem essas atividades comuns da produção, mas que acontecem mais ou menos no mesmo espaço, exigem mais ou menos a mesma habilidade. Tá? Então aqui ele dá um exemplo da célula de alvenarias periféricas, todas as atividades que ela realiza. Ó. Marcação de alvenaria, assentamento de caixa elétrica, assentamento contramarco, amestramento de piso e parede, contramarco, saiote de banheiro, regularização de piso. Quer dizer, ela não vai fazer só uma atividade, ela faz um conjunto de atividades que estão correlatas àquele momento ali da obra e que tem mais ou menos o mesmo tipo de atividades. Aqui novamente a descrição das atividades, né, da célula de alvenarias periféricas, que mostram isso, quer dizer, o que elas devem fazer, e dá para ver que são atividades mais ou menos homogêneas, mas são distintas, tá? Que daí são feitas e realizadas no mesmo momento. Tá? Vantagens: redução dos deslocamentos, menor quantidade de atividades a controlar, porque ela vai fazer um conjunto, um pacote de atividades. Diminui o tempo de preparação, porque daí as pessoas já vão fazendo uma coisa, vão fazendo outra. Não tem que parar uma coisa, começa outra coisa, parar outra. Não, elas fazem um conjunto de atividades mais ou menos homogêneo. Maior facilidade para montar o planejamento, porque eu planejo a atividade que vai ser realizada da célula, não cada uma em separado. E torna mais clara a relação entre o cliente e o fornecedor interno, quer dizer, aquela célula entrega todo um conjunto de atividades para uma seguinte que vai continuar. Então aqui tem a fotografia, né? O cara está fazendo as mestras ali, está fazendo a alvenaria, está colocando a caixa elétrica, então quer dizer, está colocando ali uma série de outros elementos que são necessários. Então ele faz um conjunto de atividades mais ou menos homogênea. Bom, também na concepção, além de você definir as atividades, determinar o lote de produção. O que é isso? Quer dizer, qual unidade que você vai controlar a produção daquela célula. Nesse caso do edifício multipavimento fica fácil, ele faz por pavimento. Quer dizer, o lote de produção, a célula tem que entregar um pavimento pronto com aquele conjunto de atividades. Tá? A produção em célula e a definição do tamanho do lote fez com que a célula só se mova para o pavimento seguinte depois que todas as atividades sejam concluídas. Dessa forma, há uma redução do número de atividades em processo, estoques intermediários, e do tempo de ciclo. Quer dizer, terminou tudo, passa para o próximo pavimento, que é o próximo lote deles. Tá? Para definir a equipe que vai compor a célula, uma coisa que é interessante é privilegiar a polivalência e a versatilidade dos membros. Quer dizer, quanto mais atividades o cara consegue fazer, melhor o desempenho dele dentro da célula, e a versatilidade no sentido daqueles que desejam aprender e também poder ser mais polivalente na execução das atividades. Limitar novamente a informação a 12 componentes no máximo. Tá? Planejar o funcionamento da célula. Então, depois que ela está definida as atividades, o lote de produção, quem que vai participar, então vamos planejar como é que ela vai funcionar. Então, utilização do modelo de células de produção simplifica a programação, que passa a representar as datas de execução das células de produção e não das atividades isoladas. Colocar a terça, abrir as caixas elétricas, fechar a alvenaria. Não. Ele vai fazer
um conjunto, a alvenaria periférica, ele faz um conjunto de atividades. Tá? Então, veja bem, fica mais fácil de eu controlar, fica mais fácil de eu programar. Para programar a linha de balanço completa da obra, é preciso informar e subordinar a programação normalmente a 3 gargalos do sistema. Esse é do caso. Data de início e fim de toda a estrutura de concreto armado, data do fim da fachada e data da conclusão da obra. Quer dizer, são datas críticas para eles, que normalmente se repetem em edifícios multipavimentos, onde você vai levar isso em conta para fazer a minha programação. Tá? Para mim planejar essa célula, eu tenho que levar em conta a linha de balanço, que a gente já viu, que determina o ritmo, a previsão que eu vou ter de mão de obra disponível, os índices de produtividade que eu tenho e os recursos disponíveis, quer dizer, o material, equipamento e também recursos financeiros. A partir dali, eu faço o planejamento daquelas atividades. Então, o planejamento é o planejamento normal, aqui mostrando um planejamento de linha de balanço, só que daí é aquela história, eu não tenho milhares de subatividades destacadas, não. Alvenaria periférica do pavimento. Então ele vai fazer um conjunto de coisas que estão ali dentro. Vejam bem que já simplifica bastante a minha programação. Tá? Aqui é um cálculo de planejamento para calcular o número de pessoas por célula. Então ele calcula que ele tem a quantidade de serviço a ser feita, provavelmente em um pavimento, a produtividade do operário por dia. Então, por exemplo, aqui eu tenho marcação de alvenaria, eu tenho 16,72, ele faz 14 metros quadrados. Então eu preciso de isso por operário, então ele calcula que eu preciso de 1,19 para fazer essa atividade. Tá? E assim eu vou fazendo o cálculo para quantos funcionários eu preciso. Para essa outra, primeira elevação da alvenaria, quantidade de serviço 108, ele faz 18 por dia, 6,03. Tá? Então com isso aqui eu tenho a quantidade que é necessária e aqui eu vou dividir isso em 6 equipes. Por isso que esses valores aqui, se vocês pegarem, é o valor dividido por 6. Tá? Daí ele calcula, como eu vou dividir esses valores por 6, mais ou menos a quantidade de horas homem que eu preciso somando por equipe, que deu 6,06, e ele arredonda para 6 funcionários por equipe. Tá? Aqui ele poderia também calcular o total, que somou 30, e dividir pelas 5 equipes, daria em torno de 6 pessoas por equipe. Ok? Bom, aqui não é uma outra célula de uma outra, porque aqui pode ver que tem 8 funcionários, né? Não, tem 10 funcionários para essa célula. Mas aqui mostra a composição deles. Ó. Os dias que eles têm que trabalhar, e tem lá, planejado dias homens 119, eles conseguiram fazer em 95%. Então eles têm um índice de desempenho lá de 125%. Se planejou para 17 dias úteis e ela conseguiu trabalhar em 13,5. Tá? Então, um exemplo da programação e do acompanhamento do trabalho dessa célula. Bom, depois do planejamento, é preciso fazer essa célula funcionar. Então, as atividades da célula de produção devem ser executadas sem interrupção do fluxo, ou seja, em fluxo contínuo. O fluxo contínuo é produzir e movimentar um item por vez ao longo do processo, continuamente. Sendo que em cada etapa se realiza apenas o que é exigido pela etapa seguinte. Para avaliar o fluxo da célula de produção, é importante observar 3 questionamentos seguintes. A informação flui. Tá? O material vai fluir? Os operadores fluem? Então, como é que a gente avalia isso? Então, a informação flui. A informação deve fluir de forma que se possa ter um sistema o mais transparente possível. Aí entra, daí, de repente, gestão à vista, todas aquelas coisas lá importantes. As informações necessárias para a produção devem estar disponíveis no caderno de controle de qualidade de execução e no sistema de gestão à vista. Tá? Então, quer dizer, eu deixo uma informação documentada disponível, tá? Que talvez inclui processo, inclui projeto, descrição dos processos e informações da gestão à vista de planejamento, controle e desempenho. Então, o caderno de controle de qualidade de execução disponibiliza para os operários informações necessárias para a execução das atividades das células de produção de forma simples e clara.
No caderno de controle de qualidade na execução são indicados todos os serviços da célula de produção, seus tempos de duração, folha de trabalho padrão, locais de armazenamento de material e os projetos necessários para a produção. Ou seja, eles têm a informação técnica disponível para executar as atividades. Ainda na informação, uso do Andon para indicar algum problema. Esse também é nesse caso específico, mas pode ser aplicado em toda a construtora. O Andon, na verdade, a gente vai ver, é um painel onde para cada pavimento você tem o verde, vermelho e o amarelo, por exemplo. E se tem alguma coisa acontecendo, ele liga lá o vermelho, por exemplo, isso aparece lá no escritório lá do gestor da obra e que pode rapidamente entrar em contato ou mandar alguém e ver o que está acontecendo. Então, o objetivo do Andon é reduzir o número de intermediários e fazer com que a informação flua o mais rápido possível. Na construção de edifícios altos, ele reduz a dificuldade de comunicação entre o chão de obra e a gerência da obra. Para que o Andon seja efetivo, é necessário dar autonomia ao operário de forma que ele pare a execução e acione o Andon caso haja alguma possibilidade de parada na produção devido à falta de informações para a continuidade da atividade ou falta de materiais ou algum outro problema. Então, o que acontece? Ele ligou lá o vermelho naquele pavimento, imediatamente a gerência da obra, os encarregados devem ver o que está acontecendo e resolver o problema para que não haja prejuízo ali do planejamento. Aqui tem um exemplozinho do Andon. Então ali tem uma botoneira, né? O vermelho, o amarelo e o verde. Aqui aparece um vermelho ligado, todos os outros estão em verde. Alguns aqui estão apagados em verde, mas não dá para ver se o amarelo está ligado, mas dá para ver que tem um vermelho ligado no determinado pavimento, tá? E de repente o cara lá está dizendo que ele fica próximo ali ao elevador, de repente falta de material, alguma coisa do tipo, e isso rapidamente deve ser resolvido. Ainda desbloquear alguns exemplos para desbloquear o sistema de informação e fazer fluir. Você tem lá os sinalizadores, que aqui você deve ter um estoque mínimo de repente de cimento, que já não tem mais, né? Uso de cartões coloridos, tá? Comunicação por rádio ou outra tecnologia que facilite o fluxo de informação. Essa que é a ideia. O material flui, daí é o outro elemento. Então o layout do canteiro das obras deve ser parte integrante do planejamento com o objetivo de se obter um fluxo reduzido e eficiente de materiais. O recebimento dos materiais deve ser feito com a utilização de doca de carga e descarga, rampa para recebimento de sacarias, baia com rampa para recebimento de agregados, elementos esses que tiram partido da gravidade e diminuem o esforço humano, reduzem as distâncias, tempos e movimentos. Na verdade, são dispositivos, configurações ali para facilitar o fluxo dos materiais. Para o armazenamento, transporte horizontal e transporte vertical e estocagem de segurança, devem ser utilizados pallets e transpallets. Quer dizer, um pallet é um modal ali de fluxo interno que ajuda bastante o fluxo de materiais. Aqui os exemplos, né? Então eu tenho carrinhos lá específicos para, de repente, carregar bloco. Eu uso ali uma rampa que tira o proveito da gravidade. Eu deixo um espaço bem tranquilo ali, fácil para, por exemplo, eu armazenar agregados e também não ter desperdícios. Então, na verdade, eu tenho que fazer um esforço ali para melhorar as minhas condições de operação do canteiro e melhorar os fluxos de materiais, tá? Aqui um mapa mostrando a distribuição de como deve ser feito os blocos cerâmicos nos pavimentos, do 7º ao 23º andar. Então, o que acontece? Ele mostra onde que esses blocos devem ser colocados, as quantidades já estão calculadas, que vai evitar, como a gente viu em casos anteriores, fluxos de pessoas e facilita a execução da atividade, fim. O material flui, ainda tem mais algumas questões. A partir do mapa de materiais são armazenados previamente nos pavimentos, de modo a não prejudicar a execução das atividades. A filosofia de armazenamento prévio foi chamada de produção protegida. Essa medida deve ser adotada como forma de proteger a produção das incertezas relacionadas à disponibilidade dos recursos físicos. E se tem a garantia que o fluxo das células de produção não será interrompido por falta de material. Quer dizer, a célula vai poder trabalhar e o material sempre vai estar lá disponível, tá? E sem ter que transportar ou ter um fluxo muito grande.
As argamassas produzidas em obra só é enviada para o pavimento mediante solicitação direta, via radiotransmissor da equipe de trabalho. Então, produção puxada. O betoneiro controla e nivela o envio das argamassas através do dispositivo denominado sequenciador de argamassa, utilizando kanbans ou cartões e PEPs, quer dizer, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Quem pede primeiro vai ser atendido primeiro. Tá? Aqui mais algumas fotos, novamente aquela do rádio lá, mas principalmente aqui a disposição dos blocos cerâmicos já nos andares, prontos para serem utilizados. Os operários fluem, que é o terceiro item, então as ações para reduzir o tempo perdido com o deslocamento dos operários. Armazenamento prévio dos blocos cerâmicos nos pavimentos, os banheiros em pavimentos intermediários, evitando deslocamento até o térreo, água em garrafas térmicas para todas as equipes. O objetivo é que as equipes trabalhem o mais próximo possível de um fluxo contínuo, quer dizer, não fique parando para fazer outras coisas, mas focando naquelas atividades que devem ser executadas. Tá? Bom, item 4. Checar e medir a produção das células. Tá? A atribuição de checar e medir a produção das células deve ser dada a um profissional experiente. Tá? No caso apresentado, essa atividade foi denominada check-lean. Muitas vezes o check-lean foi visto como um substituto direto do mestre de obras. Contudo, é importante observar que o check-lean somente é delegada a responsabilidade de checar a produção das células, ou seja, o mestre de obra, quem tradicionalmente acaba sendo o last plan, não é substituído pelo check-lean, e sim por um sistema de planejamento e controle da produção, baseado no pressuposto que procura se antever as incertezas dos processos produtivos. O check-lean é alguém interno que fica responsável pela qualidade do serviço, da atividade da célula de produção. A adoção de células de produção facilita o processo de medição, pois como com o lote de produção definido, no caso do estudo, foi definido como sendo um pavimento, pode-se adotá-lo como unidade de medição. Terminou o pavimento, verifica a qualidade e se aquilo está pronto. É o pavimento como um todo. A ferição da produção pode ser bem mais simples, pois se passa a medir pavimentos prontos. Tá? O sistema tradicional, devido à dificuldade de se aferir unidades pequenas, metro quadrado, unidade, além de demorar, é cheio de incertezas, reduzindo dessa forma a transparência do processo. Okay? Ainda checar e medir para motivar a equipe e fomentar o maior desenvolvimento de seus operários com metas da empresa, foi criado o painel de desempenho, localizado em local de destaque no canteiro de obra. Mensalmente, nesse painel são expostos os resultados das equipes que obtiveram o melhor desempenho no período, juntamente com a foto de todos os seus membros. É o que a gente já tinha mostrado lá, que daí eles destacam lá as equipes, ou podem colocar todas as equipes, porque até gera uma certa competiçãozinha entre eles, e uma comparação dos resultados. Ok? Resultados obtidos. Esse também, para esse caso, tempo. Houve uma grande redução dos tempos de espera entre tarefas sequenciais, pois essas passam a ser produzidas em fluxo contínuo, utilizando os conceitos de proteção protegida. O espaço. Há uma proximidade física entre os operários das células de produção. Dessa forma, todos podem se relacionar como grupo. Quer dizer, todo mundo troca informação, todo mundo age para fazer aquele conjunto de atividades, se autogerem para distribuir as várias tarefas que têm que ser feitas lá no lote, que é o pavimento como um todo, naquilo que lhes compete. Né? Informação, melhora o fluxo de informação e da eficácia da célula. Tá? E é basicamente isso. Então, no próximo assunto, vamos entrar em outros elementos importantes que vocês vão vendo que cada um vai complementando o outro. E, na verdade, o Lean é um conjunto de coisas, que é, digamos assim, lastreado pelo Last Planner, e depois o resto são elementos que vão melhorando o funcionamento do sistema. Obrigado, até o próximo.